Boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando mais uma iMed Lives hoje. Hoje com um tema muito interessante, né, em relação aos novos anticoagulantes. Vamos falar um pouco sobre mitos e verdades em relação aos anticoagulantes, aos novos anticoagulantes. E antes de até começarmos mesmo a live, hoje vamos ter o Dr. Jorge de Oliveira Júnior aqui como nosso convidado. Que vai bater esse papo hoje, bem interessante em relação a esses novos anticoagulantes. Gostaríamos de informar e divulgar realmente que a IMED, uma parceria da IMED e com o Centro Universitário São Camilo, lançamos a pós-graduação Lato Sensu em Medicina de Emergência e em Medicina Intensiva, que vai começar no próximo ano. Vai ser uma pós-graduação muito interessante para quem for participar. Além das aulas teóricas, todos os cursos do DECO, inclusive a parte prática com simulação realística, fará parte, inclusive, dessa pós-graduação. Tem colocar já algumas questões em relação à nossa live de hoje. Fiquem à vontade, coloquem essas questões para nós que o Dr. Jorge com certeza irá respondê-lo da melhor forma possível e conseguimos uma boa. Vou chamá-lo aqui para entrar na nossa live. Um segundinho. Convidando aqui o Dr. Jorge. O Jorge já está aqui seguindo. Só esperar aqui a conexão aqui do Jorge hoje. Só ver aqui, se eu falar rapidamente com o Dr. Jorge para ver se ele consegue realmente aqui conectar. Já chamei aqui. Acho que é algum problema técnico aqui só. Só um segundo. Eu acho que ele não está conseguindo conectar. Estou acrescentando aqui o Jorge, mas aqui me apareceu que vou chamar de novo, convidar mais uma vez.
Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, estão entrando. Estamos aqui só tentando fazer o contato aqui com o Dr. Jorge para ele entrar. Agora entrou. Boa! Boa noite, Jorge. Só um minutinho Isso aí, que sem acabei tendo que problemas. entrar pelo celular. Eu acabei tendo que entrar pelo celular aqui. Só um minutinho, por Tranquilo, favor. tranquilo. Acho que não sei porque estava dando algum erro aqui no computador. Me ouvem bem? Eu tô vindo, tá ótimo. Aparentemente, o pessoal Uhum. está nos assistindo, então fiquem à vontade para participarem, mandarem suas perguntas, né? Por favor. Primeiramente, então, quando estiver pronto aí, Jorge, avisa. Uhum. Não, tranquilo. Podemos dar início sem nenhum problema. Se vocês conseguem me escutar bem, eu só vou tentar fixar de um modo aqui. E um minutinho só que eu vou só fixar aqui para ficar um pouco Claro, melhor. claro. Para não ficar balançando muito. Um minutinho. Estão ouvindo perfeitamente, Jorge. Aqui, agora eu consegui um suportezinho aqui, ó. Pronto. Muito bom. Perfeito. Então, Jorge, primeiro queria agradecer a participação aí no nosso iMed Lives, né? O Dr. Jorge sobre a formação. O Jorge tem muito Sim. conhecimento aí para partilhar com a gente. Bom, muito prazer a todos. Vamos dar então início a mais esta live. Para mim é uma honra estar aqui discutindo esse tema que nos é tão caro, né? E gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a presença de quem está nos assistindo ao vivo e dos que nos assistirão logo na sequência. Muito bom. Jorge, fala aí um pouquinho sobre você, sobre sua formação, onde você está atuando nesse momento, antes da gente começar a falar um pouquinho mais Perfeito. especificamente aí sobre o nosso tema. Perfeito. Meu nome é Jorge Oliveira Júnior, eu me formei no Espírito Santo e fiz toda a minha graduação aqui em São Paulo, já moro aqui há alguns anos. Eu fiz clínica médica no Santa Marcelina e, na sequência, eu fiz cardiologia no Sírio-Libanês, residência, mais 2 anos. Depois fui para o INCOR fazer minha subespecialização e foi lá que eu fiz insuficiência cardíaca avançada e dispositivo de assistência ventricular. Também fiz transplante cardíaco, é uma subárea que me interessa bastante, é algo que eu gosto bastante. Trabalho com IC avançado e transplante na sequência. Atualmente eu trabalho no pronto-socorro do INCOR, um pronto-socorro cardiológico, e também sou preceptor de medicina de emergência, são as duas áreas que eu atuo atualmente. Também tenho um consultório, cardiologia geral. Muito bem. Currículo fantástico, né, Jorge? Também sei que o Jorge trabalha aí bastante também um pouco na área de educação mesmo, né? E eu acho que essas conversas também podem ter e ajudam bastante também nesse intuito aí de disseminar um pouco a informação e até tirar realmente dúvidas e tudo mais. Então, mais uma vez, quem tiver dúvidas, coloquem aqui as vossas dúvidas, sugestões, comentários que
estarão aqui num bom debate, numa boa conversa aqui nessa noite, não é? Uhum. Então, para começar, não é? Então, qual que é a importância, né, desse tema, né? Na verdade, falarmos um pouco sobre anticoagulação, né, Jorge? Exatamente. Cara, anticoagulação é um tema extremamente importante. Eu não digo nem dentro da cardiologia ou da medicina de emergência, ela é importante para a medicina como um todo. É algo que tem evoluído brutalmente nas últimas décadas e que tem surgido atualizações nas mais diversas áreas onde os anticoagulantes são utilizados. Então, de fato, é um tema extremamente atual, um tema em constante mutação, um tema que tem evoluído demais e um tema ainda um pouco desconhecido pela maioria dos médicos que não estão acompanhando essas evoluções tão de perto. Acho que Muito bom, o claro. tema é fantástico, assim, o assunto é extremamente relevante. O que você falou, assim, é muito importante, não é? Claro que cardiologia é uma área que trabalha muito com os anticoagulantes também, mas não só, né? Realmente, como você disse, anticoagulação é um assunto que aborda, que deve ser abordado e conhecido aí por uma vasta área, na verdade, da medicina, né? De diversas especialidades. Ele acaba sendo transversal aí, até por conta das patologias, tudo mais, que muitos dos nossos pacientes, e não é uma coisa infrequente, né? É uma coisa bastante frequente, né, Jorge? Sem dúvida E, nenhuma, extremamente frequente. não é? E quando falamos em anticoagulação, né, o que que significava, né, ter necessidade de anticoagulação? Vou falar, talvez há uns 15 anos atrás, né? De repente, que estamos falar hoje sobre os novos anticoagulantes, que já não são tão novos assim, né? Se falarmos aí nos últimos 12 anos, Sem né? dúvida. Mais ou menos, né? Mas lá para trás primeiro, né? Vamos pensar ali um pouco o que que significava para os pacientes ou para a nossa prática diária aí. Não, perfeito. De fato, assim, a gente começou a entender um pouco mais sobre o uso dos anticoagulantes ali, no final da década de 50, 60, foi quando então descobriram, né, o composto, o cumadinho, a forma geral, e começou a ser utilizado, inicialmente com venenos de rato, e aí a posteriori isso foi reduzido a dose e utilizado em humanos como anticoagulante. Inicialmente os inibidores da vitamina K, no caso o Marevan é o mais usado atualmente, e isso vem evoluindo e ali no, sei lá, acho que nos inícios dos anos 2000 foi quando a gente começou a falar sobre DOACs, e isso foi mais, assim, de certa forma, validado a partir de 2011 em diante, quando a gente começou a ter os estudos para FA mostrando superioridade versus o Marevan, desses que a gente agora chama de DOACs. Justamente porque usar o NOAC, né, os novos anticoagulantes agora, mais de 20 anos depois de que eles começaram a ser estudados, já seria algo de fato datado. Medicamentos que a gente vem discutindo justamente porque superam em grande medida assim, o bom e velho Marevan, e eles têm alguma diferença na sua utilização, alguns efeitos colaterais, algumas preocupações que têm que ser trabalhadas separadamente mesmo. É muito interessante essa nomenclatura, né? Que, como você disse, né? Hoje realmente são os DOACs, né? Os de Sim, ação direta, né? E não e da modificação daquilo que são os NOACs, justamente porque já passaram agora 12 anos, pelo menos, né? Da, da sua utilização para já, né? Realmente. E como você disse, assim, claro, começou com com o Dabigatran, né? O Pradaxa. Depois foram surgindo isso. aí mais alguns. Gostaria de falar um pouquinho sobre eles, para o pessoal aí ter um pouco de mais contato realmente até com os nomes e as diferentes classes, né? Na verdade tem duas ações um pouquinho aí diferentes, né? No geral. Perfeito. Eu acho que, assim, se a gente for... Eu nem vou pegar, assim, os primórdios do surgimento dos dois, quando eles começaram a fazer os estudos pilotos que validaram. Eu diria, eu diria que 2011 foi, assim, o primeiro estudo que aí sim já mostrou de forma comparativa um benefício de um desses DOACs. Só lembrando sobre o que a gente está falando especificamente, a gente tem 4 DOACs atualmente, né? A gente tem Dabigatran, o primeiro deles a ser estudado e comparado com o Marevan e mostrar benefício no tratamento da fibrilação atrial, especificamente ali 2011. A gente tem o Rivaroxabana, mais ou menos aí eu já estou falando de 2014, por ali. A gente tem também, agora mais recentemente, a Indoxabana, foi o mais recente, 2016, mais ou menos ali. Então, são 4. Apixabana, Rivaroxabana, Endoxabana e eu estou faltando falar de algum. O Dabigatran. Dabigatran. Eu falei, na verdade. Exato. Falou O sim, primeiro que lá eu no falei. começo, o primeiro, exatamente.
Exatamente. E, bom, e como que isso se mostrou, né? Inicialmente, os estudos, usando, por exemplo, no caso, o da bigatrana, ele mostrava um certo benefício em redução de sangramento. A maioria dos estudos ele era de não inferioridade, né? Então, considerando que é um medicamento muito mais fácil de ser utilizado, e se ele provar que ele não é inferior em reduzir eventos embólicos, e talvez até mostre benefício em não sangrar, nesse sentido, é um medicamento que tem tudo para ser utilizado de forma larga e a gente conseguir substituir o uso do Marevan no longo prazo. Ou seja, no final das contas, a não inferioridade bastava para que ele superasse o uso do Marevan. E nesse sentido, o dabigatran na dose de já 110 duas vezes ao dia já mostrava ser não inferior e talvez até na dose de 150 para alguns desfechos ele já seria superior. E isso motivou, impulsionou para que outros DOACs viessem a surgir na sequência, né? Então, eu estou falando do Rely, estou falando do Engage, estou falando do Pioneer, ou seja, estou falando de diversos estudos aqui nessa sequência que mostraram o benefício desse. O Sócrates também com a Pixabana. E, no geral, hoje em dia já não é mais uma dúvida. Então, se você está pensando assim, eu devo prescrever ou não um DOAC versus o uso do tradicional, bom e velho Marevan, essa dúvida já não existe para grande parte da população de pacientes que hoje faz, se necessário, um anticoagular. Agora, existem grupos específicos em que você não tem a opção de usar DOACs, ou porque eles não foram testados naquele grupo, ou porque foram testados e não mostraram benefício. A gente pode estar até falando um pouco mais sobre eles na sequência, né? Mas, sem dúvida, é mais fácil de usar. Assim, se eu fosse pegar vantagens, né, de você usar um DOAC, eu diria que seria isso, assim. O DOAC, ele não precisa ficar dosando o famigerado TP, um baita trabalho, um problema gigantesco, os pacientes têm que se locomover até o hospital. Os DOACs, eles, em geral, sangram menos, então a gente mostrou que eles reduzem eventos isquêmicos, principalmente os AVCs, mas também reduzem, de certa forma, outros eventos embólicos, e eles diminuem a hemorragia intracraniana, sangramentos maiores. Acho que a dúvida ficou só ali no sangramento gastrointestinal, quando a gente fez uma meta-análise dos 4 trabalhos, e isso aparentemente talvez tenha até um pouco aumentado no grupo dos DOACs, mas pode ter sido um problema metodológico. O fato é que, de fato, no geral, ele diminui bastante sangramento, é um medicamento extremamente seguro e com fácil utilização. E agora, mais recentemente, tem ficado cada vez mais barato, visto que a gente já tem o caso, por exemplo, da Rivaroxabana, que perdeu a sua patente e agora já tem diversas empresas que já estão produzindo esse mesmo medicamento, né? Claro. Agora, quanto às desvantagens, acho que os problemas, né, dos DOACs, eu diria que o custo, acho que era o principal deles. O principal motivo de você repensar o uso, eu acho que seria o custo um pouco mais alto desse medicamento. E, de uma forma geral também, ele não pode ser utilizado em todas as patologias. Então, tem algumas patologias que ele não pode, e nesse sentido você acaba continuando com o uso do Marevan. E a disfunção renal ainda é uma barreira. Cada vez mais sendo testado em função renal mais baixa, mas, de fato, isso é um problema a ser superado. Dialíticos, clínice menor que 15 para alguns desses medicamentos, menor que 30 para outros. Isso também é um problema dos DOACs, né? Claro. Além de vantagem também, que a gente vê como ele tem uma semivida, né? Um início de ação e uma saída, entre aspas, né? Quando você para, realmente também até é importante no manejo até periprocedimentos, né? Ou em quadro de sangramento ativo agudo também, né? E além de menores, talvez, interações também com outras drogas, que o Marevan, que a varfarina realmente tenha isso, alguma interação maior até com a parte alimentar e com a parte medicamentosa, inclusive, né? Acho que nos Estados Unidos, acho que até a prescrição de DOACs até superou já a varfarina lá para 2013, foi até relativamente rápido, né, em relação a isso, mas a questão que você coloca, da questão do custo, né, talvez aqui no Brasil isso pode ser até mais limitante ainda, realmente também, para sua utilização, sim, mais a curto prazo, pelo menos no início, vamos dizer assim, né, mas como você disse, felizmente acho que vemos na prática, pelo menos, uma utilização cada vez maior e um acesso um pouco melhor também em relação a esses DOACs, né, realmente. Tem alguma diferença, Jorge, assim, na indicação porque a gente falou um pouco aí em relação à vantagem dos DOACs comparativo com a varfarina, né, a maior parte dos trabalhos, como você disse, em relação à não inferioridade, em relação à varfarina, mas a indicação específica entre eles? Claro, claro. Tem, assim,
eles, para você dizer que tem clara melhora em um desfecho, você teria que comparar esses fármacos head-to-head, né? Assim, eu teria que ter Uhum. um trial randomizado, prospectivo, comparando a pixabana versus endoxabana num contexto específico. Então, isso, em geral, ainda não foi feito para as mais variadas comorbidades. Então, dizer de forma objetiva, tem clara benefício usar um medicamento versus outro num contexto específico, eu acho que para a maioria das doenças não. Mas a gente pode supor por exemplo, que a pixabana é, de certa forma, um medicamento mais seguro para usar num paciente com uma disfunção renal maior. E nesse Uhum. sentido, a gente supõe isso por quê? Porque versus o Marevan, e comparado com os outros também versus o Marevan, ele parece ter uma vantagem. E ele foi testado em pacientes com um grau menor de disfunção, de função renal, né? Ou seja, um maior grau Uhum. de disfunção. Então, existe sim alguns contextos em que a gente faz um outro. Por exemplo, o uso do rivaroxabana e da apixabana no TEP e no TVP, ele foi testado, por exemplo, desde o início do seu tratamento, sem precisar fazer aqueles 5 dias de heparina antes. Então, Uhum. nesse sentido, é mais fácil. Você já faz o diagnóstico e, de cara, já inicia um DOAC, sem precisar fazer aquela troca depois de 5 dias de heparina. Então, por exemplo, nesse contexto de TEP e TVP, eu, pessoalmente, com paciente internado, tendo a fazer o uso dessas duas medicações em Claro. detrimento à endoxabana ou da bigatran. Então, sim, tem alguns contextos específicos em que um é melhor do que o outro. É o caso, por exemplo, do pós-infarto, em que você vai fazer terapia tripla mais AS clopidogrel Uhum. e apixabana, por exemplo, ali durante a internação e depois da alta com clopidogrel e apixabana, isso foi testado com um desses fármacos específicos, né? Até Claro. teve estudos também com a rivaroxabana, teve estudos dessa mesma linha com a dabigatran, mas o Augustus é o maior desses trabalhos e ele foi com a apixabana. Então, quando eu vou fazer essa estratégia de terapia dupla após a alta, eu geralmente escolho a Pixa porque ela foi atestada nesse contexto de forma mais objetiva, assim, de forma mais criteriosa, com um estudo de maior porte, Uhum. né? Claro. A gente não tem realmente muitos trabalhos head-to-head, como você disse, né? Entre eles, né? A maioria dos trabalhos aí iniciais realmente foram feitos comparativos com antivitamina K mesmo, né? Mas no geral Foi. parece ter um efeito de classe aí bom, né? E até acaba por ser utilizado de uma forma um pouquinho mais ampla aí, mas claro que tem estudos aí, como você disse, bastante interessantes e específicos de uma dessas, né, desses DOACs para uma patologia específica. Mas se a gente olhar realmente no geral, realmente talvez eles acabam se sobrepondo mesmo nas suas indicações, né? Temos uma pergunta aqui do Dr. Alexandre Eu vou só Habitante. Boa pedir uma noite. licença, fazer um Sim, testezinho rápido. Eu claro. vou tirar aqui o microfone só para carregar o celular aqui enquanto, e vamos ver se o Ok. áudio vai ficar muito ruim. Se ficar muito ruim, vocês Tá bom. avisam, eu recarrego aqui, só para fazer um Vai lá, vai lá. teste. Ver se você. Eu sei que deve ter caído um pouquinho a qualidade do áudio, mas vocês ainda me escutam ou não? Para mim tá ótimo. Assim, continua com boa qualidade aí, Ah, então Jorge. beleza. Acho que podemos continuar assim. Quer Melhor do fazer que uma pergunta, cair né? aí o celular. Ué, tem uma pergunta aqui do Dr. Alexandre Habitante. Boa noite, Habitante. Ele colocou aqui, como realizar a monitorização terapêutica dos anticoagulantes de ação direta? Né? E é Muito necessário bom. para todos os pacientes ou é só para o grupo de risco? Né? Ainda Legal. falando assim da vantagem, né, na verdade, em relação aos DOACs, mas e aí, né? Como que a gente faz essa Perfeito. monitorização, né, do ponto de vista prático? Aí? Perfeito. Para aqueles que nos assistem, assim, talvez não tenham tanta vivência com o antigo Marevan, isso é um problema gigantesco, assim. A gente, inicialmente, quando ia anticoagular um paciente na internação, a gente dosava o TP com 3 dias do início do seu uso, no caso do uso do Marevan, que geralmente a gente, só por curiosidade, a gente geralmente começava 5 miligramas para os pacientes menores de 65 anos, uma vez ao dia, e após o terceiro dia a gente já fazia a primeira dosagem do TP, o INR, né? Para os pacientes que tinham mais de 65 anos, a gente costumava entrar com 2,5. E essa primeira dosagem não tinha por objetivo checar se o paciente já estava na faixa. Dificilmente vai estar, com 3 dias de uso apenas. O objetivo é avaliar se ele não era um hiperrespondedor. Aquele cara que já está na faixa com Uhum. apenas 3 dias ou que já passou da faixa nesse período. Então, esse é o cara que tem que tomar mais cuidado, chegar mais de perto e provavelmente reduzir essa dose, porque ele vai passar da faixa quando der os 7 dias, que é o tempo necessário para você geralmente já ter a inibição da vitamina K num tanto adequado. Depois a gente dosava de novo com 5 dias e depois com 7 dias. A partir daí a gente passava a dosar a cada 7 dias, semanal. Isso é um baita trabalho, aumentava o tempo de internação, aumentava o risco de infecção, o custo hospitalar era muito maior.
Hoje em dia, como a gente tem os DOACs, e eles têm uma resposta muito mais previsível uma vez que for ingerido, hoje em dia ficou muito mais fácil. Eu não tenho um TP para ser dosado obrigatoriamente. Eu simplesmente prescrevo as doses preconizadas, por exemplo, o apixabana 5 mg 2 vezes ao dia, ou nos pacientes que têm abaixo de 60 quilos, acima de 80 anos, ou uma creatina acima de 1,5, eu vou lá e prescrevo 2,5. Então é uma dose padrão para todo mundo, 5 ou 2,5, 2 vezes ao dia, dependendo desses critérios. E eu não preciso usar mais nada. Ele, naturalmente, isso já foi testado durante a validação desses medicamentos, ele alcança um nível sérico adequado nos pacientes que respeitam esses critérios. Isso facilitou demais o uso, de uma forma geral. Não costuma alterar o INR, não costuma alterar o TTPA. Então, nem o TP nem o TTPA costumam ser alterados com os DOACs. Então, não faz sentido a gente utilizar o coagulograma como uma forma de avaliar se o medicamento está sendo eficiente ou não. Ele geralmente não, quase sempre ele é eficaz e o paciente, de uma forma geral, não vê necessidade de fazer esses exames. É claro que, assim, existem pacientes que acabam fazendo uso inadequado do medicamento, eles acabam fazendo um uso indevido, sei lá, esqueceram, tomaram doses a mais, e é possível que em doses extremamente elevadas você veja alteração, sim, do coagulograma. Ou seja, alguns colegas optam por, de tempo em tempo, nos exames de rotina, pedir um coagulograma, porque não para caso ele esteja normal, não está funcionando. Não, é normal que ele esteja dentro da faixa terapêutica, a faixa padrão do paciente. Mas se ele estiver muito alterado, não é esperado, não doa que é alteração do coágulo. Então isso sugere intoxicações, ainda mais se o paciente fez um uso irregular ou é um paciente que tem alguma dificuldade na utilização. Então, basicamente, não precisa usar nada, via de regra, mas se por algum motivo você achar que ele está fazendo uso de uma overdose, assim, uma dose maior, aí vai sentido se você pedir o coagulograma para avaliar. Uhum. Existe, na verdade, né, a medida de fator 10 níveis ou níveis plasmáticos da medicação, né, mas não para ser utilizado realmente, em princípio, né, Jorge, acho, na rotina, bem, vamos dizer bem assim. lembrado, Né? assim, citar as situações em que a gente dosaria o 10A, né? Só lembrando que, assim, os DOACs, pelo menos os 3 que têm X no nome, né? Então, tirando a dabigatran, os demais, eles são inibidores diretos do fator 10A. Tirando a dabigatran que atua no 2A, né? Então, nesse sentido, você sim, caso necessário, pode dosar o 10A para tentar avaliar a funcionalidade, ali geralmente acima de 0,6. Agora, aí que tá, para quem a gente dosaria o anti-10A, né? Essa é uma pergunta interessante. Então, geralmente, aquele paciente que evolui com trombose na vigência do uso de um DOAC, você pode pensar que ele é um hiporrespondedor a esse medicamento, que, enfim, ele não funciona como deveria para aquele paciente. E esse é um exemplo de pacientes que a gente tenderia a dosar o anti-10A. Outro exemplo são os pacientes com disfunção renal. Aquele paciente ali com clearance de 15 a 30, alguns DOACs foram testados nessa faixa, outros não. Talvez valha fazer sentido você dosar o anti-10A. E situações de UTI muito específicas também, em que a gente costuma dosar o anti-10A. É o caso de pacientes em ECMO, que, enfim, tem várias complicações, e a gente nem usa nem tanto por causa dos DOACs. Ou seja, o anti-10A, ele na prática é mais utilizado por causa da enoxaparina do que necessariamente pelos DOACs. Mas lembrando que é sim uma possibilidade em alguma situação muito específica em que você quer avaliar a funcionalidade daquele fármaco. Ou seja, eu nem gosto de falar muito do anti-10A porque muitos clínicos no consultório tendem a achar que o exame, é o TP do DOAC, né? Como se fosse necessário para um paciente convencional, que, enfim, está fazendo um tratamento padrão, ter que dosar o anti-10A. E, na verdade, a dosagem desse exame laboratorial é a exceção à regra, né? Então, para casos específicos em que você acredita que não está funcionando bem ou que está funcionando demais, você dosar esse fármaco. Exato, por isso que assim, acho que é bastante importante essa questão do segmento clínico e da avaliação no sentido da própria história clínica, não é? Será que ele está tendo novos eventos de sangramento ou de eventos tromboembólicos? Até por conta disso que você falou, né? Assim, às vezes o fato de você não ter um TP alterado não significa também que não esteja funcionando, né? Realmente. Então, não vão ficar presos, na verdade, ao laboratório em relação à sua monitorização. Claro que eu acho que essa questão importante que você disse, né? Em relação à própria, principalmente a disfunção renal, né? Então, talvez uma monitorização da própria função renal, talvez isso seja importante, talvez nesse acompanhamento, mas como você disse, talvez não tão importante a monitorização per se diretamente da medicação, né? Ou dos níveis propriamente dito aí da medicação, né? Bastante interessante. E aí é uma vantagem, né? E aí eu acho que aí tem, que você disse, com a história da que a gente tinha que fazer, ou faz ainda, né? Em alguns casos específicos, como o Marevan, né? Com a varfarina, o quanto que isso facilita realmente o trabalho e talvez em estudos de custo
realmente a longo prazo, se for juntar tudo isso, não é? Há uma vantagem aí bastante mais clara também em relação aos DOACs, né? Não, sem dúvida. Eu Agora, cheguei a trabalhar em ambulatórios de TP. A gente tinha um ambulatório, assim, com 40 pacientes sim, por dia. exato. Ia lá só para ajustar o INR, só para ver se estava naquela faixa de 2,3 ou 2,5 a 3,5, dependendo da patologia. Imagina que ambulatórios inteiros como esse, que eu vivi, que eu estava lá fazendo, não precisam existir caso esses medicamentos se popularizem principalmente no SUS. E acredite, Uhum. eu acho que esse é o caminho, assim, esses medicamentos vão entrar no SUS porque é custo efetivo, ou seja, isso aqui diminui sangramento, diminui internação, mantém os eventos, ou até, dependendo das dosagens, pode ser até superior em prevenção, e teoricamente esse custo supera o valor do medicamento, do fármaco. Então eu acho que esses ambulatórios de TP, eles tendem a acabar. Os poucos pacientes que precisarão ainda manter o uso do Marevan, esses pacientes vão ser ajustados em INR nas próprias consultas, porque vai ser um número limitado. Essa é a ideia, é o Claro. que eu espero e é o que eu acho que vai acontecer realmente. Uhum. Muito bem. Agora um pouquinho aí na sua área específica aí da cardio, não é? Falamos, temos bastante pacientes aí com síndrome coronariana aguda, né, submetidos aí a ICP e com FA. E aí, né? Como que a gente faz? Né? O que a gente tem aí de orientações nesse sentido? Isso é uma dúvida frequente, até para os cardiologistas, né? Bom, o paciente, e só exemplificando, né? O paciente, ele Claro. estava lá, ele tinha uma fibrilação atrial, por exemplo, uma das causas mais comuns do uso desses anticoagulantes, e por algum motivo esse paciente precisou fazer uma angioplastia, seja ela por uma DAC crônica, em que ele tinha dor refratária, coisa desse tipo, seja ela por conta de um evento agudo, uma síndrome coronariana aguda que motivou a necessidade de um CAT e, posteriormente, uma angioplastia, e na qual deveria ser indicado, via de regra, dupla de agregação. AS mais clopidogrel, AS mais ticagrelor, AS mais prasugrel. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar um AS, um ticagrelor mais um Marevan, eu vou associar essa terapia e acredite, era o que era feito. Sei lá, se eu pegar meados de 2012, assim, foi a primeira vez que a gente viu de fato essa estratégia sendo comparada com uma forma diferente de fazer isso, lá no Uhum. Redu, PCI, assim, foi o primeiro. E aí, qual foi a estratégia que veio sendo testada? A primeira delas foi, e se eu trocasse o Marevan por um DOAC? Simplesmente Uhum. essa troca acontecesse. O que Claro. eles perceberam? Que o DOAC ele tem uma resposta mais estável e isso já mostrava algum benefício na redução de sangramento. Então era S-clopidogrel mais DOAC. Mas assim, aumentava sangramento mantendo o mesmo benefício, só que era mais fácil de usar. Então a gente não tinha conseguido ainda reduzir eventos ou reduzir o Uhum. sangramento. Aí foi uma troca. E aí depois eu lembro de quê? Eu lembro do Pioneer, por exemplo, que veio na sequência com o Rivaroxabana e testou a mesma estratégia, assim, uma estratégia de trocar, só que agora não da bigatrana, mas agora o apixabana, e foi quem já começava a sugerir que talvez eu não precisasse de dupla antiagregação, talvez eu precisasse apenas de um inibidor da P2Y12, no caso escolhido foi geralmente o Clopidogrel, clopidogrel, né? Uhum. justamente porque ele sangra menos que os demais, né, ticagrelor e prasugrel, associado a um DOA, que naquela ocasião ainda era rivaroxabana. Mas o mais recente, assim, o trabalho que, na minha opinião, tecnicamente foi melhor desenvolvido foi o Augustus Trial, ali em 2019. E esse trabalho testou a apixabana. Na verdade, era um trabalho fatorial, né? Um trabalho de 4 Uhum. braços. Então, ele testava basicamente a apixabana versus Marevan. E no outro grupo, na outra comparação, né, nesse fatorial, você testava fazer AS ou fazer placebo. Todos os pacientes recebiam clopidogrel. Então, nesse sentido, quais eram os grupos possíveis, né? A pessoa fazer apixabana com AS e clopidogrel ou apixabana só com clopidogrel. E fazer o Marevan com AS e clopidogrel ou fazer o Marevan só com clopidogrel. E, para surpresa de muitos, assim, eu mais ou menos já esperava esse resultado, eu acho que estava caminhando para isso. Aquele medicamento consagrado no tratamento da DAC e do infarto agudo, que era o AS, ele estava aumentando o sangramento desses pacientes. E o grupo que teve o melhor benefício, sem maiores eventos isquêmicos e com uma redução bastante significativa de eventos hemorrágicos maiores ou eventos hemorrágicos que não fossem maiores, mas fossem significativos, foi o grupo que associava a apixabana mais clopidogrel, sem o UAS. Ou seja, um paradigma que vem desde lá do ISIS-2, do uso do AS, a importância dele, como ele já salvou de vidas desde final da década de 80, ele aqui agora veio a ser questionado. E nesse sentido, nesse paciente, inclusive, síndromes coronarianas agudas e
mesmo que não fosse agudo, mas fez angioplastia, a escolha, o que o estudo mostrou que seria o melhor grupo possível, seria você fazer o AS, fazer o clopidogrel mais Uhum. a pixabana na dose padrão. A pixabana 5, 2 vezes ao dia, ou para aqueles grupos que precisam da dose menor, né, mais de 80 anos, menos de 60 quilos, ou com creatina maior que 1,5, você fazer 2,5 miligramas 2 vezes ao dia. Esse foi o grupo que Uhum. menos teve sangramento e manteve uma baixa incidência de isquemias. E os grupos do Marevan, assim, certamente sangraram muito mais, foram os grupos que foram pior. Muito interessante, né? E é interessante essa questão, principalmente da aspirina, né? Que é aquilo que você disse, consagradíssimo. E difícil fazer Sim. alguma coisa sem aspirina, né? Ele mostrando Na que do verdade, 20 a 30%, né, de risco aí cardiovascular, só ele mesmo, e depois, claro, todo o desenvolvimento, né, da associação de outro antiagregante, depois com um anticoagulante, dependendo aí da indicação. E hoje, como você disse, interessante esse caminho de tentar encontrar talvez uma outra associação que possa trazer mais benefício ainda, né? Já que temos agora novas medicações, né? Acho que nesse sim. sentido. Eu acredito assim claro, como eu disse, assim, a gente teve estudos anteriores ao Augusto e tudo mais, mas Uhum, ele veio para realmente mudar um paradigma, né? Um paradigma de que o AS para o resto da vida é extremamente necessário. Veja, se o paciente já faz uso de um anticoagulante, o sangramento dele naturalmente é maior. Então, talvez, por enquanto, nessa situação específica, para reduzir o risco isquêmico e manter o benefício anti-isquêmico, diminuir o risco de sangramento e manter o benefício anti-isquêmico, acho que é, sim, bastante válido a gente questionar o uso do AS. E eu estou falando aqui no evento agudo, né, numa colocação de stent ou numa síndrome coronariana que necessitou de colocação de stent, mas veja que a gente já tem trabalhos hoje em dia falando do uso dos DOACs, mesmo nas DAC crônicas. É o caso, por exemplo, uhum. do Compass, que testou aquela dose, baby dose, né, que a gente fala, uma dose de 2,5 miligramas Rivaroxabana, duas né? vezes ao dia, da rivaroxabana, exatamente, então um DOAC também, associado a um tratamento de uma DAC crônica. Então, você faz isso com o uso de antiagregantes. E a gente também conseguiu mostrar que sim, talvez tenha benefício, tenha espaço para essa associação, até mesmo fora do contexto agudo, né? E acredite, muitos estudos estão sendo desenvolvidos nesse exato momento, trazendo outros DOACs com essa mesma perspectiva do agudo Uhum. e no crônico, igualmente, outros DOACs no uso dos crônicos. E eu, sinceramente, tendo a achar que esse é um benefício de classe mesmo. Eu sei que inicialmente foi feito com um medicamento ou outro, e na prática, sendo metódico, eu acabo usando o que foi testado, mas eu Claro. acredito que com Uhum. mais tempo a gente vai ter desenvolvido essas mesmas estratégias com os diversos DOACs, e novos DOACs provavelmente também devem surgir logo à frente. Muito bom. E é interessante isso, né? A gente começa a estudar isso na fase aguda e como que isso também para o acompanhamento aí de doença crônica realmente também possa ter o seu papel. É interessante, na verdade, a dose foi bastante mais baixa, não é? Do Rivaroxabana, se não me engano, Sim, sem dúvida nenhuma. A na- do rivaroxabana, Compass, o né? padrão, assim, né? A gente geralmente usa 20 miligramas para os pacientes que não têm disfunção renal, com clearance, portanto, então ali entre 30 e 50. Então, acima de 50, 20 miligramas. Para os pacientes que têm o clearance entre 30 e 50, a gente faz 15 miligramas. Isso eu estou falando dentro da cardiologia. Na ortopedia, a gente tem doses menores do que essa. E tem gente Claro. que faz doses menores meio off-label. Mas, via de regra, cair para 2,5 é uma dose assim muito inferior. E detalhe, 2 vezes ao dia. Só lembrando que a rivaroxabana, via de regra, a gente costuma fazer uma dose maior, mas uma única vez. Então, foi uma dose que eu me surpreendi, era uma dose que eu não lembrava de ter visto assim na cardiologia antes disso, e ainda não vejo em outros lugares, mas é proposital. Só lembrando que no próprio Compass, eles testaram uma dose maior, eles testaram a dose de 15. Então, acabou Certo. vingando a dose de 2,5, mas foi testada a dose de 15, dose de 5 e dose de 2,5. Então, no final das contas, mostrou que essa dose de 2,5 associada ao AS, aqui nesse caso, ela tinha menor taxa de sangramentos maiores e mantinha o benefício anti-isquêmico típico necessário para uma DAC, né? Então, acabou sendo a estratégia possível você atuar na cascata de formação de um trombo pela via Uhum. de anticoagulação, uma coisa que vai ser expandida, eu acho, mais à frente. Uhum. Bastante interessante. Muito bom. E, e nos pacientes com FA e prótese valvar? Né? Ah, outra Alguma coisa interessante, recomendação aí ser reconsiderada, né? Realmente, acho.
Não, fantástico, fantástico. Eu acho que isso Uhum, já cai um pouco mais para o especialista, mas é importante, assim, uhum, até para o clínico ou para o emergencista ter essa noção, assim, de que uma FA dita valvar, até eu evito usar esse termo porque gera muita confusão, assim. A FA uhum, valvar não é qualquer FA em alguém com algum problema valvar. Não, pior que não. A pessoa pode ter, por exemplo, uma estenose aórtica e isso não ser uma FA valvar. IFA, né? E isso não ser uma FA valvar. O que a gente uhum, chamava de FA valvar era basicamente as estenoses mitrais moderadas a importante e os pacientes portadores de próteses mecânicas. Então, isso era considerado a FA valvar. Então, por exemplo, o paciente tem uma prótese biológica na posição mitral, apesar de ser um problema valvar que causou essa uhum. FA, isso não é considerado FA valvar. Então, quando a gente usa esse Certo. termo, entenda de quem está falando. Estenose moderada a grave da mitral ou pacientes com próteses mecânicas. E esse grupo foi testado. No caso, com a dabigatran no estudo Realign, se não me engano é esse mesmo nome, eles testaram o uso da dabigatran em pacientes com prótese mitral mecânica. E o estudo foi Uhum. truncado, ele foi parado justamente pelo malefício em sangramento e mais eventos isquêmicos. Então foi ruim nos dois sentidos. E por isso, assim, isso colocou uma pedra assim, nesse conceito e a gente não expandiu essa ideia com outros DOACs. Então, por hora, Certo. os pacientes com FA valvar, esses que a gente comentou, e a gente tem proscrito o uso dos DOACs até segunda ordem, até novos estudos saírem. Agora, entenda, por exemplo, vamos supor que o paciente tem uma prótese biológica na Biológico. posição mitral. Esse paciente pode ou não fazer uso de um DOAC? Era uma dúvida que a gente tinha até muito pouco tempo atrás, até 2 anos atrás. A gente tem agora mais recentemente o estudo River, que testou exatamente essa estratégia e mostrou, inclusive um brasileiro era um dos primeiros, o primeiro autor, na verdade, desse trabalho, né? É um conhecido, assim, uma pessoa que eu gosto bastante. E nesse sentido, mostrando que é seguro, sim, numa prótese biológica na posição mitral, você fazer DOACs. Então, via de regra, o paciente tem lá uma estenose leve da mitral, tem lá uma estenose moderada, leve ou grave da aórtica, o paciente tem uma doença tricúspide. Todos esses pacientes, na vigência de trombos, devem fazer o uso de DOACs, via de regra. Na vigência de FA, devem fazer o uso de DOACs, a via de regra. A gente tem uma exceção para os trombos intracavitários, assim, no Uhum. caso intraventricular, intra-aórtico, porque foram pouco testados. Então, alguns colegas prescrevem, outros não, mas o fato é que tem pouca evidência. Agora, na FA, claramente tem sim indicação, melhora o sangramento, mantém o benefício anti-isquêmico e é de muito mais fácil adesão ao tratamento e muito mais fácil segmento a nível ambulatorial. Quem que eu não uso? Próteses mecânicas e estenose mitral moderada grave. Esses ainda não estou autorizado a utilizar os DOACs por hora. Perfeito. Por hora, né? Como você disse. Vamos ver, né? Não, eu acho Como que que lá pra frente, vão né? achar doses, Eu acho que isso é questão de tempo, assim, vão identificar doses específicas, talvez tenha que ser um pouco menor, um pouco maior, ou achar um novo DOAC, mas vai caminhar para isso, acredito sim, em algum momento. Ok, Jorge, aqui temos mais uma pergunta aqui da audiência, da Natália Bárbara, assim, como lidar com as novas drogas ou qualquer anticoagulação nos pacientes idosos? Ela diz aí, principalmente pacientes de 90 anos ou mais. Assim, é algo extremamente complicado, assim. Veja, existem medicamentos que foram testados com populações mais velhas e mostrou que tem, sim, aumento de risco de sangramento nessa população, tanto é que no caso da apixabana, por exemplo, é feita uma redução de dose proposital para os pacientes acima de 80 anos. Então, nesse sentido, a gente entende que, sim, sangre mais. Mas o fato é, o N de pacientes com essa idade tomando esses medicamentos não era um N tão grande. Então, poucas conclusões podem ser realmente retiradas desse N tão pequeno, desse número de pacientes testados tão pequeno. A gente supõe que o efeito seja um risco maior de sangramento do que num paciente mais jovem, mas também entende que a gente tem muitos pacientes com essa idade, né? Veja, pacientes com FA estão vivendo cada vez mais, justamente porque a gente tem otimizado a forma de tratá-los. Então, são pacientes cada vez mais frequentes no consultório, pacientes que chegam aos 80, 90 anos, chegam a essa idade, às vezes com insuficiência cardíaca, às vezes com dilatações atriais, e a gente tem um N pequeno nos trabalhos mostrando que, enfim, de fato, essa subpopulação
ela se beneficia do DOAC em detrimento do maior sangramento, ou seja, o benefício líquido compensa essas medicações. O fato é, a gente tem feito, não tem nenhum estudo que mostre que não é benéfico. Então, nesse sentido, como a maioria dos trabalhos incluía pacientes mais ou menos nessa faixa etária, mesmo que poucos, e não tem nenhum estudo mostrando que eles, por algum motivo, têm alguma contraindicação, a gente tem feito alguns cuidados para alguns desses fármacos que são tomados, como ajuste de dose, um controle mais próximo, a vigilância de sangramento mais próxima também, mas a gente não tem feito nenhuma outra recomendação além dessa. Não tem, por exemplo, proscrito ou sugerido para evitar, até porque, veja você, que a opção ao uso do DOAC seria ou você fazer Marevan, que sabidamente sangra mais até em pacientes mais jovens, quem dirá nos idosos, ou você não anticoagular, o que também, se o paciente é funcional, ele é um paciente que tem uma perspectiva de vida de mais de um ano, via de regra, o paciente teria que ter assim, um problema muito grave na utilização desses fármacos para fazer sentido você não anticoagular ele. A tendência é sim, manter a anticoagulação e de preferência com sangue menos. Acho que o DOAC se encaixa aí. Claro, na hora de colocarmos isso na balança, ainda a balança é a favor, né? Realmente, nesse sentido. Você E quer claro, ver de um novo, exemplo? Um pode falar, exemplo pode falar. que sempre me falavam assim, mas meu avô, meu pai, que eu estou trazendo aqui para avaliar a anticoagulação, ele cai, ele teve uma queda no ano passado. E a gente tem alguns trabalhos mostrando que seriam necessárias mais de 100 quedas para que justifique a não anticoagulação, por exemplo, o risco de queda e de fazer um sangramento e tudo mais. Ou seja, ele teria que estar caindo mais de 100 vezes ao ano para que você pense em falar assim, talvez o risco de sangramento supera o benefício antisquêmico de prevenção de Exato. AVCs ou de trombose. Então, assim, às vezes crenças que a gente tem, que a gente carrega dizendo que para contraindicar os DOACs, na verdade, Claro. são literalmente crenças. Na prática, elas não se mostram verdadeiras, né? O pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Na sua utilização, quando tem sua indicação mesmo, né? Acho que essa é uma mensagem aí bastante interessante. Claro que o paciente idoso, de novo, a questão da insuficiência renal, né? Da gente realmente monitorizar eles um pouquinho mais de perto, talvez, né? E alguma consideração em relação a peso? Um paciente mais obeso ou muito magro, né? Realmente, não sei. Eu acho que, assim, também pouco estudado, então talvez tenha uma diferença assim nos pacientes mais obesos, mas o que a gente tem mais claro é sobre o baixo peso. O baixo peso a gente entende realmente que ele aumenta o risco de sangramento e alguns ajustes na dose também são necessárias. O apixabana fez isso de forma objetiva, né? Testou inclusive dose menor nessa população e mostrou que sangra menos quando você reduz um pouco a dose. Quanto à questão do peso mais elevado, essa realmente a gente não tem nenhuma recomendação específica de modificação na dose. É claro que, assim, se você for ter um bom senso, apesar disso não ser uma recomendação formal de nenhuma diretriz, você poderia pensar num paciente específico que necessita muito de anticoagulação, já teve eventos trombóticos e tem um peso muito fora do habitual, faria algum sentido você pensar na dosagem do anti-10A. Enfim, para você ter uma noção, assim. Mas, veja, isso não é uma recomendação formal de nenhuma das nossas diretrizes. Então, seria algo muito individualizado para um paciente que necessita muito da anticoagulação e tem um peso muito fora do habitual, assim, muito diferente da média ali dos pacientes, né? Então, seria uma forma de você individualizar aquele ajuste, né? Muito bem. Mais uma pergunta aqui do habitante, Jorge. Então, como reverter o efeito do DOAX em cenários de hemorragia? Né? O uso daí de rivaroxabana teria alguma vantagem por ter antídoto específico? Quando eu citei, no caso, as desvantagens do DOAC, uma que sempre existiu era essa, assim, o Marevan, veja, eu posso fazer vitamina K, eu posso fazer complexo protrombínico, eu posso fazer plasma, eu posso fazer muita coisa no sangramento agudo pelo Marevan. Acho que a principal delas, visto que é um medicamento que inibe os fatores de coagulação dependente de vitamina K, né, 2, 7, 9 e 10, nesse caso, é de fácil reversão, né? Então, isso sempre foi uma vantagem do Marevan versus os DOACs. Mas mais recentemente tem surgido muito trabalho falando sobre formas de você fazer esse tratamento na fase aguda, ali no pronto-socorro, de um sangramento importante, um sangramento maior. Veja, não faz sentido você reverter um DOAC num sangramento pequeno, um sangramento menor, um sangramento sem grandes repercussões. Mas sim, nos sangramentos maiores existe. Agora, mais recentemente, a gente teve o idarucizumab, um anticorpo que teoricamente também reduziu, teoricamente não, assim, trabalho mostrando realmente que ele reduziu assim brutalmente a taxa de sangramento quando o paciente na vigência de um sangramento agudo e importante, mas também Andexanet, o anti-DSA também, outros fármacos. Ou seja, a tendência é
esses fármacos serem cada vez mais disponíveis, hoje não são. Então, acredite, apesar de existirem reversores para alguns desses DOACs, né, ou direto do anti-10A ou idarucizumab, mas não estão amplamente disponíveis ainda no Brasil. Mas existem hospitais que hoje que têm no Brasil e, inclusive, a indústria farmacêutica tem sugerido a disponibilização desses medicamentos nos pronto-socorros e usado isso como forma, olha, utilize o meu DOAC porque os hospitais em geral têm o reversor. E eu acho isso um incentivo gigantesco para a utilização. Aquele medo que você tem de se o paciente, tudo bem, funciona muito bem enquanto ele não sangra, mas se ele sangrar, eu estou de mãos atadas. Você não está de mãos atadas via de regra. Por quê? Porque no sangramento agudo você tem algumas opções, além dos reversores específicos, tipo o próprio complexo protrombínico, entre outras coisas, mas esses fármacos específicos para reverter o efeito dos DOACs estão se tornando cada vez mais disponíveis. E que bom que está, porque isso dá segurança para quem prescreve esses medicamentos no ambulatório, principalmente os pacientes mais limítrofes, de peso mais baixo, mais idosos, como a gente vem conversando agora há pouco. Então, ter esses medicamentos disponíveis nos pronto-socorros certamente facilita e dá muito mais segurança para o médico que prescreve e para o paciente que está recebendo esses medicamentos. E na sua experiência de emergência, você tem visto muitos pacientes com quadros hemorrágicos, às vezes usando DOACs mesmo? Ou... Eu confesso que eu não vejo tanto mesmo. Assim, eu vejo sangramentos menores, esses eu vejo com mais frequência. Aquele sangramento gengival, de pistache, às vezes, enfim, sangramentos menores, de uma forma geral. A pessoa tosse, aí tosse com uma raia de sangue, subconjuntival também é outro bastante comum. Agora, sangramentos maiores, aquele cara que transfunde cicloconcentrados, aquele cara que choca hemorrágico, aquele paciente que tem AVCs hemorrágicos, né, sangramentos cranianos, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu vi, meses talvez que eu tenha visto um desses. E via de regra você tem medidas para fazer no pronto-socorro, mesmo que não tenha os reversores específicos. Mas sim, é mais chato tratado que se fosse com o uso do Marevan. Mas extremamente raro, assim. Olha que eu vejo muitos pacientes usando esse medicamento. Veja, na cardiologia é um medicamento que ganhou amplo espaço, então está muito disponível. E eu tenho visto muito pouco. Mas é bastante importante isso que você está falando também. Claro que é bom, né? Sabemos que existem antídotos ou reversores aí que possam ser utilizados, mas mesmo que não haja, né? Existe toda a terapêutica de suporte que já é feita, ou já deve ser feito, independente, não é, dessa situação para pacientes com quadros de hemorragias agudas ou maiores ou major, realmente que apareçam na emergência ou depois acabam sendo transferidos para UTI e tudo mais, né? Acho que ainda tem aí um outro rol mais amplo de ferramentas ou de terapêuticas que devem ser, obviamente, também utilizadas nesses casos, realmente, né? Muito bem. Sim. E a outra questão aqui é cirurgias eletivas, né? Quanto tempo antes devemos suspender? Quando devemos, talvez, acrescentar aqui a pergunta depois, quando retomamos, né? Eu acho que é uma dúvida, assim, até relativamente bastante frequente. Legal demais. Então, dentro da cardiologia, uma das coisas que a gente faz muito é perioperatório, né? Então, a gente é muito solicitado para fazer essas avaliações. E uma coisa que eu noto acredite, para a imensa maioria dos procedimentos, você não vai necessitar de uma suspensão de dias antes do procedimento. Na verdade, os procedimentos considerados de baixo risco, que são os mais comuns, acredite, aquela extração dentária, aquela cirurgia dermatológica, a gente nem orienta a suspensão desse medicamento. O máximo que a gente faz é bolar a dose do dia. Então, por exemplo, ele vai fazer o procedimento, sei lá, 10 da manhã, não toma o comprimido de manhã cedo. E se você não tomou de manhã cedo e ele é dado uma vez ao dia, faz mais de 24 horas, portanto, que ele está sem tomar o medicamento. Eles têm uma meia-vida mais curta. Então, para a imensa maioria desses procedimentos, a gente nem pede suspensões diárias. Suspende só a dose da hora ali, faz o procedimento, não teve nenhum sangramento maior, nada demais, ele volta a tomar o medicamento logo na sequência. Uma cirurgia com risco de moderado de sangramento, e aí já estou falando de cirurgias intraabdominais, aquela cirurgia, o clássico, a gente pensa em cirurgia de fato, né? Colecistésia, esse tipo de coisa, a gente pede para fazer uma suspensão do fármaco, mas por um tempo muito mais curto do que costuma ser o Marevan. Então, geralmente, 3 dias antes, a gente suspende o medicamento e aí libera o paciente para a realização da cirurgia. Espera, naquele dia ele não faz uso e a partir do dia seguinte, se a cirurgia não teve nenhuma intercorrência, ele já estaria autorizado a voltar a fazer o uso do medicamento. Já para cirurgias de maior porte, aquelas cirurgias intraarteriais, né, abertas, cirúrgicas, arteriais, né, entre outras, que aí são consideradas de risco maior, cirurgias de
de maior porte, maior duração, maior risco de sangramento, com essa corpórea, circulação extracorpórea, entre outras coisas, para essas a gente suspende com um pouco mais de tempo. E aí é pedido geralmente para que você não tenha mais ação desses fármacos, para fazer essa cirurgia de forma mais segura, e aí a gente suspende 5 dias antes. Então, é isso. Ou não suspende só a dose do dia ali, ou 3 dias, uma cirurgia de moderado risco, e para as de mais alto risco de sangramento, a gente tem suspendido 5 dias antes esse fármaco, que aí realmente, como a meia-vida ali, na maioria deles é de 12 horas, assim, alguns 24 horas, 5 dias você garante que já tem mais de 5 tempos de meia-vida e fica bem tranquilo. Muito bem. Ótimo. E acho que outra questão talvez interessante aí que podemos colocar um pouquinho é aquele paciente, falando um pouquinho de emergência, né? E no caso com AVC isquêmico e os DOACs, né? A questão da decisão aí de terapêutica trombolítica, quando tem aí sua indicação. Algum comentário, alguma coisa? Na verdade, assim, algo bastante frequente. Quando a gente avalia um AVC, acho que a primeira pergunta que nos vem é: necessita de trombose, não trombose, aquele tratamento agudo ali, né? Então, avalia o atomo, aspas da própria tomografia para decidir essas questões. Mas uma vez que o paciente já passou dessa fase imediata da decisão terapêutica no AVC, a próxima pergunta que vai vir aí agora, assim, esse paciente, vamos supor, um TOST 2, é um paciente que teve um AVC cardioembólico. Puxa, ele precisa anticoagular, porque senão ele vai continuar fazendo AVC de outros territórios. E aí, nesse sentido, como anticoagular esse paciente, né? Eu acho que é claro para todo mundo que se ele necessita de anticoagulação durante ali, o período da internação, pelo menos inicial, no pós-AVC, ele vai ter que estar com medicamentos de mais fácil reversão. Isso parece muito claro para todo mundo, e aí, geralmente, a gente começa com enoxaparina, de fato, para esses pacientes. Ali, dose anticoagulante, 1 miligrama por quilo, 2 vezes ao dia. Já o momento em que esse paciente saiu dessa fase mais aguda e o mais precocemente possível, a gente tem feito a transição para os DOACs. Porque, veja, se ele teve um AVC cardioembólico, a tendência é que ele tenha uma arritmia, uma FA, um trombo, enfim, alguma outra coisa. E aí, nesse caso, ele vai precisar de anticoagulação e a escolha atualmente tem sido pelos DOACs. A questão é, se eu anticoagulo esse paciente que teve agora uma zona de isquemia extensa, que aconteceu muito recentemente, ele tem um risco relativamente alto de evoluir com uma transformação hemorrágica, de pegar um AVC que era isquêmico intraparigmatoso e transformar ele num AVC hemorrágico. E aí, nesse sentido, isso em conjunto com a neurologia é avaliado caso a caso. Os AVCs menores, a gente anticoagula muito mais precocemente, inclusive associa com AS naturalmente, que já seria utilizado no AVC. E em pacientes com sangramentos já moderados, a sangramentos mais importantes, a gente nunca também é importante nem anticoagula. Na isquemia é muito importante, a gente nem anticoagula de início, a gente espera, geralmente, aí vai caso a caso, mas na média, entre 14 e 21 dias, poucos casos a gente espera apenas 7 dias, e nos moderados a gente tenta antecipar para até 7 dias já iniciar a anticoagulação. Então, acredite, isso não é uma ciência exata, não é algo que está assim, não, claro que se for... Porque até para você quantificar o AVC é complicado, porque às vezes um AVC maior numa determinada região tem um risco de sangramento menor, de transformação hemorrágica, de um AVC pequeno, mas uma região super perigosa, que se ele transformar hemorrágico ali na região do tronco, isso vai gerar sequelas muito maiores, talvez até a morte. Então, isso é individualizado, porque o AVC, em geral, ele é individualizado, né? Então, esse risco é baseado na extensão da isquemia, na localização da isquemia, nas sequelas possíveis e em outros fatores que a gente vai levar em conta, por exemplo, se ele é muito idoso, sangra mais, se ele tem insuficiência renal, sangraria mais. Então, a gente vai levar em conta esses fatores clínicos também para decidir essa terapêutica em conjunto com a neurologia. Posso dizer que, assim, é raro eu precisar segurar o anticoagulante, mas acontece nesses casos de maior risco, sim. E aí, geralmente, assim, o tempo máximo que a gente vê segurando, assim, é geralmente até 21 dias. Se não teve nenhuma transformação hemorrágica, já consolidou a zona de isquemia de forma razoável, a tendência é, a partir daí, ele, de forma mais segura, poder começar, assim, com o uso do DOAC. Fantástico, Jorge. Muito bem. Olha, Jorge, infelizmente estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo. Infelizmente, olha, que passou super rápido, né? Não é? Com tanta informação, essa conversa foi fantástica, foi ótima. Eu acho que para encerrar, queria perguntar o que você espera aí de modificações, né, nos próximos anos em relação à terapia anticoagulante. Assim, primeiro, ela se tornar disponível no SUS. Eu acho que essa é o que eu acho que vai acabar acontecendo no futuro e vai modificar o tratamento de diversas patologias extremamente comuns, que causam bastante comorbidade. E, nesse sentido, os DOACs disponíveis de forma gratuita, eu acho que é o caminho que vai realmente modificar. Além disso, eu acredito também que novos trabalhos surgirão nesses mesmos contextos em que ele já é utilizado,
permitindo que a gente utilize outros DOACs nesses mesmos contextos. Então, de uma forma geral, eu acredito sim que em muito pouco tempo a gente vai estar usando rivaroxabana, indoxabana, nos pacientes com síndromes coronarianas agudas, a gente vai estar usando endoxabana, dabigatrana no paciente crônico com portador de DAC, a gente vai estar expandindo para outros conceitos que hoje a gente nem está necessariamente anticoagulando e talvez a gente consiga avaliar benefício. Veja, eu estou falando aqui, por exemplo, sei lá, Covid, por exemplo, uma doença relativamente nova, que a gente mostrou que nos pacientes mais críticos a anticoagulação faz sentido. A minha dúvida é, e os DOACs? Eles são anticoagulantes, são mais seguros, eles são possíveis ser utilizados de forma ambulatorial. Então, eu estou pegando um exemplo de uma doença relativamente recente, que até pouco tempo a gente nem filosofava muito Claro. sobre Uhum. DOAC nesse sentido, e eu acho que, dando mais tempo, e é claro, essa doença permanecendo mais tempo entre nós, assim, é bem possível que os dois se consolidem também no tratamento dessas doenças. Acredite, eu já vejo utilizando isso na minha prática, mas ainda acho que é muito novo, tem poucas evidências. Eu acho que o DOAC vai surgir como opção para esses pacientes também e muitos outros que vão surgir, que hoje não estão sendo coagulados e vão passar a ser. Segundo, ele cair, assim, no compreensão dos médicos de uma forma geral. Os cardiologistas, eles usam muito mais medicamentos, então eles estão muito mais por dentro de em quem usar, quem não usar, como fazer o controle, por que ele é melhor, mas nem todos os médicos que não são especialmente da emergência, da intensiva ou da cardiologia, estão tão cientes dessa tecnologia, o quão ela é superior ao uso do Marevan em vários sentidos, muito mais benefícios do que malefícios, em quem eu devo usar, em quem eu não devo usar. Acho que lives como essa, assim, uma live extremamente interessante nesse sentido, ajuda a divulgar um pouco essa ideia de que a gente talvez devesse estudar um pouco mais sobre os medicamentos e para os colegas que estão nos assistindo, talvez eu devesse prescrever, talvez eu devesse repensar se eu realmente preciso estar mantendo o Marevan. E eu estou dizendo isso até para aquele cara que está na faixa, até aquele cara que eu demorei um tempão para colocar ele numa faixa de TP adequada e uso do Marevan, e que agora, mesmo ele estando sem sangramento, mesmo ele estando na faixa adequada há algum tempo, não tendo aquele R lábio e tudo mais, eu deveria estar, talvez, trocando sim esse medicamento. Você não trocar só para aquele cara que sangrou com o Marevan e eu passo para o DOAC, que era o que a gente fazia no começo, né? Os DOACs eram novos, claro. Se ele sangrar e tal, eu mudo para o DOAC e ele passa a gastar dinheiro. Não. Daqui a pouco isso vai estar de graça, e mesmo hoje que ele teria que comprar, acredite, eu pego o caso do Xarelto, que perdeu as patentes, por exemplo, perdeu a patente, por exemplo. Você tem hoje a COG, você tem várias outras marcas que estão vendendo esse medicamento a preços, assim, muito acessíveis. Eu estou falando de rivaroxabana, por exemplo, da MS, a menos de R$50. Ou seja, eu acredito de fato que o futuro vai ser ou ele ir para o SUS, ou mesmo no particular, ele estando num preço mais acessível, ele sim ser mais utilizado. Se os colegas, é claro, estiverem inteirados sobre os benefícios, malefícios, em quem usar e em quem não usar, né? Claro. Muito bom. Fantástico, Jorge. Queria agradecer aqui em nome da IMED, nos nossos IMED Lives aqui, a participação. Acho que foi muito enriquecedor. Vai ficar aí disponível para o pessoal assistir, quem não conseguiu ver agora ao vivo. Agradeço a assistência de todos nessa noite. Muito obrigado. E gostaria de relembrar, não é, a nossa parceria junto com o Centro Universitário de São Camilo, da IMED Group, que lançamos a pós-graduação Lato Sensu em Medicina de Emergência e em Medicina Intensiva para o próximo ano. Então, quem quiser, entre no site lá do São Camilo ou aqui seguindo mesmo no nosso Insta, também tem aqui a divulgação da nossa pós-graduação, que além das aulas teóricas também terão os cursos da parte prática com simulação realística, realizados aí pelo DECO ao longo dessa pós-graduação também, ok? Então, muito boa noite a todos. Jorge, mais uma vez, muito obrigado aí por estar aí conosco e enriquecer aí um pouquinho mais aí para todos nós, tá bom? Olá, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau.